Fala pessoal, GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje nós vamos para o episódio 42 da nossa série de speedrun, onde eu vou subindo o rating aqui no chess.com de 800 até os 2.200 e vou te explicando tudo que vai acontecendo nas partidas e te mostrando o que você pode fazer para também subir o seu nível, subir o seu rating aí no chess.com. Bora começar aqui então esse nosso episódio de hoje. Então eu jogo aqui partidas de 10 minutos. E na primeira partida vou jogar de brancas, vamos começar jogando com E4. Meu adversário veio aí com E5, eu vou jogar bispo C4, levando para as posições da abertura do bispo, que é uma abertura que eu fiz um vídeo recentemente aqui para o canal explicando como jogar essa posição. Meu adversário fez o lance cavalo F6, ele já quer impedir ameaças ali como dama H5 do pastor, já quer criar uma ameaça em E4 também. Eu vou jogar agora com o lance cavalo C3, defendendo aí o peão de E4. E o meu plano nessas posições é poder jogar com D3 e F4. Então essa seria a ideia básica assim, dessa abertura. Ele jogou agora com C6, com a ideia de fazer D5. No caso aqui de cavalo por E4, que é um lance bem típico das posições, a minha ideia era responder com dama H5, sacrificando mesmo o peão. Ele vai poder voltar para D6, bispo B3, enfim, já levaria para outro tipo de posição. Ele jogou aí com D5, se eu jogar com D3 agora, ele vai responder com D5. E ED, CD, eu deixo ele ficar com o centro de peões, não é bem isso que eu quero nessas posições. E agora outro lance é o lance F4. Vamos jogar com F4 no espírito do Gambito do Rei. Para quem acompanhou aí a última série de speedrun aqui do canal, deve estar com saudade aí das posições de Gambito do Rei, que eu usei o Gambito do Rei como a abertura principal, sempre que o adversário jogava E4, respondia ali com E5. Então vai levar para uma posição nesse espírito, né? Onde eu sacrifiquei o peão para conseguir o centro. Ele veio aí com a mesma ideia de jogar o D5, eu vou jogar bispo B5 cheque. E agora posso rocar simplesmente, esse parece um lance bem natural de fazer, só que eu posso levar alguns temas como um dama B6 cheque. Por isso eu não vou rocar direto. Eu posso jogar ou com D4 ou então tomando em D7. Eu vou jogar com D4 primeiro, porque assim eu coloco um peão no centro também, posso jogar bispo por F4. Bom, como ele não trocou em B5, agora eu não quero mais trocar esse bispo. Eu vou voltar o bispo para D3, porque esse meu bispo ele pode ficar muito ativo em muitas posições. Ele jogou aí com bispo D6. Ele está querendo segurar esse peão, mas a qualquer momento eu tenho um cavalo E2, cavalo por F4, então eu vou jogar rocando. E agora eu posso jogar essa ideia de cavalo E2 e tomar em F4, ou eu posso jogar até mesmo um cavalo E5. Cavalo E5 parece um lance interessante, porque eu melhoro o meu cavalo e agora eu abro a coluna F para assim tomar esse peão em F4. E olha como minhas peças ficaram bem coordenadas agora. Então meu cavalo está muito bem em E5, ele está num ponto onde ele está sendo apoiado pelo peão de D4, abriu a coluna F, o que já começa a surgir temas nessa coluna, como um sacrifício em F7, que inclusive eu acho que ele levou esse lance aqui, vamos calcular para ter certeza, mas tem um bispo em D6 no ar. Então cavalo por F7, rei por F7, bispo por D6. Se cavalo por D4, aí tem cara dele levar algum arremate com dama H5 cheque já. Bom, eu vou jogar aqui com cavalo por F7. Então, aqui ele deixou uma peça em defesa. E daí, aquele negócio, peça em defesa é sempre tema tático. Então, no momento, ó, de novo ele não tá muito ligado na tática. Ele tentou me dar um tático, mas o problema é que ele deixou passar um tático. Que esse cavalinho F6 ele tá indefeso. Então o bispo G4 ele tá me entregando o bispo, na verdade. Mas o meu bispo ele tava no ar também. Só que agora vai cair o peão de H7. Então ele deixa cair mais um peão por aqui. E eu já crio algumas ameaças bem diretas, como o bispo G6 ganhando uma qualidade. Ou então dama G6 em algum momento.
A posição já tá ficando bem delicada aqui pro meu adversário. Você pode ver que ali na tática as coisas já começaram a se decidir. Começando por esse lance, o cavalo por F7. Que eu tava falando aqui, o bispo em D6 era uma peça em defesa. Então, uma dica para você não levar esses táticos é você ficar sempre atento às suas peças em defesa. Então, não deixar a peça em defesa. Bom, meu adversário ele abandonou já, ele jogou um rei E7, levou dama G7, aí já ficou completamente perdido, vai cair o cavalo no próximo lance, mas a posição já era uma posição desesperada ali de jogar de pretas. Bom, vamos para uma próxima partida. Eu vou só fazer uma revisão bem rápida dessa partida, até porque ela foi curta, foi uma partida bem curtinha. Então, abertura do bispo, com bispo C4. De repente é uma abertura que eu posso usar mais aqui no nosso speedrun. Eu posso colocar ela como uma abertura principal. É interessante quando eu coloco algumas aberturas e fico repetindo elas, que assim vocês vão aprendendo a como jogar as posições. Bom, aqui o computador ele não curte muito o C6 que meu adversário jogou. A D4 é o lance mais forte. E se E tomar D4, ele vai jogar tomando de dama em D4 mesmo. E não tá vindo D5. E o branco tem mais espaço, tá vindo D5. Tá, então C6 é duvidoso por conta desse lance, por conta de D4. E não F4 que eu joguei. O F4 já leva para essas posições estilo gambito do rei já. Não é bem o que pede a posição. Mas tá interessante também, é uma posição jogável. Joguei D5, CD5, cheque, bispo D7. Ele gosta mais de dama E2 agora. Mas D4 também tá super jogável. Então assim, acabou levando para outro tipo de posição. Isso aqui é como se fosse um gambito do rei agora. Então a outra posição ali com D4, além de ser um lance mais forte, é uma maneira mais sólida assim de jogar a posição. Ele jogou agora esse, voltei o bispo. Bispo D6, defendendo, roque e cavalo E5 é um bom lance para colocar o cavalo no posto avançado, jogar bispo por F4. O computador ele fala para jogar G5 aqui, mas é um lance muito corajoso esse. Depois de H4, já nem sei como vai jogar essa posição, né? H6, peão toma, a posição do rei tá muito aberta. O computador já considera sacrifícios já como bispo por F4 e já tá dando uma vantagem decisiva já. Então G5, você não vai ver um humano jogando G5. Eu acho que ele até mudou de ideia já, torre 8, bispo F4. Bom, e aí cavalo C6 é o momento decisivo da partida. Você vê que assim, na abertura aconteceu ali de repente imprecisões para ambos os lados, mas a posição normal de jogar. Só que o que define a partida mesmo não é a abertura. O que define a partida é a tática. E aqui ele levou o cavalo para F7. Rei toma, bispo G4, dama G4 e perdeu aqui. E basicamente em 5 lances acabou a partida por conta de temas táticos. Então é um negócio que tem que ficar muito ligado mesmo, especialmente aí pra galera que tá nessa faixa. Ó, vou jogar aqui contra um brasileiro, Enzo, que tem aí 1.382 de rating. E eu vou jogar aqui o lance cavalo C3. Então, recentemente eu gravei algumas aulas para o meu novo curso do Chessflix, que é o acelerador de 21 dias, que é um treinamento ali, especialmente para a galera que tem pouco tempo para treinar xadrez. E uma das aberturas que eu indiquei contra a siciliana, para o branco jogar assim, de uma forma bem prática e evitar a quantidade enorme de opções que existe dentro da siciliana, é jogar essa siciliana fechada, que leva o nome de ataque Grand Prix, que é quando joga com E4, cavalo C3, F4, cavalo F3. Então percebe que eu não permito o D5 do adversário para não deixar ele atacar no centro. Não abri a siciliana também para não dar opções de sicilianas para ele. E o meu plano é poder agora desenvolver o bispo para C4, jogar D3, roque e assim buscar um ataque na ala do rei. Olha só, ele jogou ali com D6, eu vou jogar bispo C4. Agora D3, para não levar nenhum cavalo por E4, nem nada desse tipo. Roque.
E o meu plano é jogar com dama E1 e dama H4. Esse é o plano principal dessa abertura, que eu quero jogar aí dama E1, dama H4, F5, combinado com bispo H6 e cavalo G5, uma posição que pode ficar bem interessante. Ele jogou com A6, eu joguei com A4 para tentar preservar aqui o meu bispo, que esse bispo ele pode ser muito forte, pressionando ali F7, especialmente depois do F5 ou até mesmo de um E5. Quando abrir essa coluna F, o bispo ele começa a jogar bastante. Você pode ver que isso aqui lembra o que eu queria fazer ali na abertura do bispo. Então a formação ela acaba sendo a mesma. Bom, ele jogou aí um cavalo G4, de repente querendo jogar um cavalo D4, querendo dar uns golpes por aqui. Eu vou jogar H3, perguntando aí o que ele quer fazer com esse cavalo. E agora eu vou passar a dama para H4 e quero começar aquele ataque que eu falei com F5, bispo H6 e cavalo G5. Vou juntar todas as minhas peças ali na ala do rei e ele vai ter um problema aí para resolver. Olha, ele jogou já com H6. No geral não é bom fazer isso porque vai criando mais debilidades na ala do rei. Sempre que mexe na ala do rei, vai criando mais fraquezas. Ele jogou aí H6 e G5, tá pedindo para levar um sacrifício. E aí, vamos sacrificar já essa peça? Porque assim, eu tenho duas formas de jogar agora. Uma é voltar a dama e jogar H4, para ir aos poucos explorando essas fraquezas. E a outra é já sacrificar a peça. Eu vou jogar cavalo por G5, vamos já sacrificar essa peça já. Sinceramente, não sei se tem uma compensação tão clara, mas eu já estou levando 2 peões, a diferença material não é tão grande assim. E de repente eu posso começar a passar as peças para o ataque com torre F3, torre G3. Ele jogou com cavalo H7. Agora, bispo H6, com a ideia de trocar aí a peça que defende o rei e também de jogar um dama G3. Ele vai ter que trocar em H6, dama H6, rei H8, só que aí torre F4, torre G8 leva bispo para F7. Não sei se ele pode tomar em H6 por conta dessa torre passando para o ataque. Ameacei dama G3, então como que ele vai jogar? Talvez bispo F6. Já sacrificando a qualidade, já devolvendo um pouco de material para conseguir assim defender o rei. Pode ser uma ideia. Ó, ele jogou o bispo por H6, vai jogar um rei H8 agora. Mais torre F4. Torre F4 com a ideia de torre H4. Bom, ele jogou agora com E6, só que F6 já ameaça mate com dama G7. E agora ele vai ter que sacrificar a peça, cavalo toma. Só que aí quando jogar cavalo F6 vai levar dama G5 cheque, rei H8, eu tomo de torre em F6 e tá levando torre H6 mate já no próximo lance. Então aqui o Enzo, ele tomou mate. Tomou mate com dama G7. Essa abertura, esse ataque Grand Prix é uma abertura bem perigosa, especialmente se o preto não conhece muito bem os planos, não sabe muito bem enfrentar essa variante. E a forma de jogar de brancas ela é muito simples. Vamos colocar aqui na revisão da partida também. Vamos ver o que o computador vai falar do meu sacrifício. Mas vamos lá, ó. Foi E4, C5, cavalo C3, G6. Joguei aqui a formação do ataque Grand Prix. Então, uma das vantagens é essa, que facilita muito a forma de você desenvolver as suas peças. Você já sabe a disposição das suas peças na abertura. Cavalo F6, D3, roque. E agora veio o dama E1 com a ideia de passar essa dama para H4. Ele jogou A6, A4. Cavalo G4, já considera esse lance como um erro. Eu fiz H3. Ele voltou, então ele perdeu um tempo inteiro. Ele foi e voltou, perdeu 2 tempos, na verdade, com o cavalo. E agora eu sigo com o meu plano de passar a dama para H4. Ele considera que tem um lance ainda mais forte que dama H4? Não, ele fala F5 direto. F5 direto, G por F5, aí dama H4.
Mas o segundo lance já é o dama H4, então só não é o primeiro aí da máquina por uma diferença de o que, 0,3. Ele jogou H6 que interroga. E é aquilo que eu falei, você nunca deve mexer na ala onde você está sendo atacado, senão cria mais debilidades na posição. Fiz o F5, veio o G5 e olha só, cavalo toma G5, ele dá como um lance brilhante, ele dá como duas exclamações, sacrificar a peça pelo ataque. É aquele negócio, pede para ser sacrificado, né? Já tem 2 peões pela peça e eu tô trazendo mais peças pro ataque, torre F3, torre G3. Então, mesmo sem ver assim com clareza um arremate na posição, dá para sentir que vai ter compensação, né? Agora, eu fiquei curioso contra esse lance, cavalo D4, mas agora é aquele negócio, ele passa a torre por F4, combinado com bispo H6, essas ideias. É mais ou menos o que eu tava pensando ali de passar essa torre pro ataque. Agora ele fez cavalo H7 e cavalo D5, segundo o computador, é o lance mais forte. Traz mais uma peça, de olho ali em E7. O segundo lance é torre F4. O meu lance, bispo H6, ele já não gosta. Ele considera um erro esse lance. Ele tinha uma defesa ainda, olha só. Ele poderia jogar E6 e quando dama G3, que era a ideia, tem dama F6 único. Porque aí esse bispo G7 ele volta tomando de dama em G7. E eu não tenho tempo de jogar um F por E6, um descoberto, coisas assim, porque ele tá tomando em H6. Então aqui eu ainda dei uma chance para ele se defender com esse bispo H6, não foi o melhor. Só que aí bispo H6 já interroga, que é aquela ideia, se rei H8 agora, torre F4 e contra a torre G8, eu pensava em jogar bispo por F7. Ele acha que jogar torre H4 e cavalo D5 é ainda mais forte. Caramba, e segue bola assim, né? Que tá jogando F6. Na verdade, o plano aqui do computador era jogar um G4, G5, tirar o rei e segue atacando. Segue avançando os peões e tá dando uma vantagem enorme para as brancas. Mas aí dama H6, ele jogou E6 e esse já perde direto. Que aí leva F6 e mate em G7. Se ele tomasse aqui em F6, a ideia era dar um cheque. Rei H8, torre para F6. E aí, mate já no próximo lance. Bom, joguei aí duas aberturas que eu acho bem interessantes aí pra galera que tá jogando aqui nessa faixa de rate. Até os 2000 de rate são aberturas muito legais. A abertura do Bispo e o ataque Grand Prix contra o E5 e ali contra a Siciliana. Se de repente você curtiu essas posições, deixa aí nos comentários, deixa aí o que você achou, tanto das partidas quanto dessas aberturas, que de repente eu posso repetir elas ou até trazer vídeos explicando melhor essas posições pra galera aqui do canal, beleza? Bom, então vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.